E ontem, a derrota do Brasil para a Noruega pegou, né, gente? Doeu. Ainda a gente não conseguiu deglutir tudo isso. Só que vamos falar da coisa boa desse lado, porque no agro, a relação com o país nórdico, ela tem se fortalecido ano após ano. Aí sim tem golaço. Na semana passada, o Ministério da Agricultura ratificou o Acordo de Livre Comércio com o EFTA, que é o bloco que inclui a Noruega e é o bloco adjacente ao bloco União Europeia. Isso ajuda nas exportações, tem empresa de olho nesse salto e também na relação com a sustentabilidade da produção brasileira para a venda de soja. E, claro, a oleaginosa serve de insumo para a produção dos países nórdicos do norueguês, especialmente de salmão. E a gente vai falar isso pela primeira vez e em primeira mão aqui no CNN AgroNews, graças à presença da nossa Patrícia Sugui. É assim que fala o seu nome, Patrícia? Sugui. Patrícia é Head de Comunicação ESG da CJ Selecta, a quem eu agradeço muito por participar conosco. Bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Patrícia, apesar desses gols que a gente tomou ontem, que, como disse, não está fácil, como é que fica a relação e essa novidade da empresa, que é uma das líderes em processamento da oleaginosa soja, que é a nossa estrela da balança comercial, como é que a empresa vai investir para esse aumento e expansão com a Noruega? Conta pra gente essa estratégia. Exato. Sim, apesar do futebol, a gente tem uma parceria de longo termo com a Noruega. Nós temos exportado concentrado proteico de soja desde 2015. Nós somos pioneiros e um dos maiores fabricantes desse ingrediente, que é uma proteína diferenciada. Na verdade, a CJ Selecta tem um histórico de descomoditizar, né, de não ser uma empresa que vende commodities. Nós vendemos produtos de valor agregado e a Noruega entende isso muito bem, né? Entende que precisa de soja do Brasil e o nosso papel como indústria brasileira é contar a narrativa correta sobre a soja brasileira. Nós temos sim soja sustentável, soja regenerativa e é um produto de alto valor agregado, digamos uma especialidade. Eu estava fazendo a tarefa de casa para a nossa entrevista e eu chequei que a Noruega é um dos países mais exigentes para grãos, para enviar o grão com certificação, com rastreabilidade. Então, como é que fica essa expansão de soja regenerativa, a gente já pode falar assim? Sim. A Noruega é um país muito exigente, uma consciência, um nível de consciência e educação ambiental muito grande, um parceiro de longo prazo do Brasil, no Fundo Amazônia, enfim. E a exigência para a soja, ela não é baixa. Há muitos anos, há mais de uma década, nós entregamos produtos não transgênicos, certificados, com rastreabilidade, com transparência, e é uma questão não só de um selo, é uma questão de uma relação de confiança entre cliente e fornecedor. Então, o que a gente tem construído ao longo dos anos com a Noruega é um diálogo muito positivo e uma agenda muito do que pensam que a Europa é contra o Brasil, uma agenda muito proativa e um case de sucesso, tanto para o nosso negócio quanto para a indústria de salmão. E aí a gente tem a UDR batendo na porta, que é a lei antidesmate, isso favoreceria a soja. Mas deixa eu perguntar sobre os números. Já tem um volume enviado, uma projeção de expansão? Tudo spoiler aqui para o nosso espectador. Exato. Nós temos, como empresa, o planejamento de crescer com margens, né, sustentáveis de longo prazo. O que nós temos visto, na verdade, é uma expectativa de expansão, sim, porque o setor de aquacultura, ele cresce exponencialmente. A aquacultura é uma atividade extremamente sustentável, sob o ponto de vista de uso de água, de recursos. Então, o mundo crescendo, né, vamos bater aí quase 10 bilhões de habitantes, não tarda muito tempo, e nós precisamos ter fontes de proteínas sustentáveis. A Noruega aposta nisso, né? É uma grande indústria altamente tecnificada que exporta ciência e tecnologia para o mundo, então nós exportamos não só para a Noruega, mas para mercados também como Chile e outra Ásia, Europa. O que a gente pode dizer é que há um crescimento orgânico dessa produção e nós vamos acompanhar, né, aí oferecendo produtos de soja, e também é muito relevante para nós ter esse mercado como um parceiro estratégico, como um exemplo para garantir margens melhores para o nosso negócio. Quando a gente pega, então, o negócio, mas leva ele para dentro da porteira, no campo, qual que é a diferença ou as diferenças principais desses pilares que sustentam a soja de agricultura regenerativa?
Dentro da porteira, da fazenda para dentro, o que a gente entende como regeneração é recuperar algo que não está tão bom, né? Então, a gente precisa garantir que o solo esteja vivo, que a biodiversidade esteja preservada, esteja lá. Então, falar de agricultura regenerativa para nós é saúde do solo. Para a CJ Select, especialmente, falar de saúde do solo tem uma grande ligação com o negócio, porque além de proteína, nós também fabricamos fertilizantes organominerais. Então, o nosso posicionamento de negócio recém-lançado, que é Regenerando para o Futuro, inclui uma unidade de negócio, que é a unidade de fertilizantes organominerais e biofertilizantes. Dentro da porteira, essas tecnologias são extremamente importantes para a resiliência do produtor. Quando também a gente está falando dessa cadeia completa, vocês têm fornecedores fiéis, estão ampliando o número de fornecedores e como está a expansão também para a diversificação desses mercados para 2026? Exato. Não se faz sustentabilidade sozinho, isso é algo que a gente aprendeu ao longo dos anos. Nós precisamos de uma cadeia toda integrada nessa agenda positiva, nessa agenda de sustentabilidade. Nosso negócio depende, nossa indústria depende de uma agricultura resiliente a eventos climáticos extremos, então é nosso papel escalar fazendas que sejam regenerativas, trazer o produtor para a mesa, entender os gargalos, certificar o máximo possível e engajar. Tem sido uma trajetória encantadora, de verdade. Patrícia Sugui com a gente aqui no CNN Agro News. Vai ser a primeira vez de muitas. Obrigada por trazer essas informações em primeira mão de um negócio tão importante e que, embora a Copa, a gente vai seguir acompanhando para ver o quantos de lucro e faturamento vai trazer para a balança comercial brasileira. Muito obrigada. Obrigada eu.